A batalha oculta pelo nosso mundo, ela continua e ela está demonstrando novos números e novas representações. E, além disso, também uma nova etapa de estratégia militar. O que nós podemos pensar sobre isto? Nós estamos vivendo já vários meses um terceiro conflito mundial, mas ele vai se atenuando em determinadas categorias de conflito e vai se aprimorando em outras categorias de conflito. Por exemplo, o HAARP continua ativo, porque o que é o HAARP? O HAARP, como já foi explicado em outros vídeos anteriores, ele está servindo essencialmente para resetar todas as nossas cidades e que seria o berço da nossa civilização. Reseta a cidade, faz uma terra arrasada, aquela política de terra arrasada, né? Porque passa o furacão, passa o tsunami, né? Já temos aí furacões de 270 km por hora, categoria 5, que é o caso do Beryl, né? Nós temos terremotos, temos uma série de coisas imposta pelo HAARP. Né? Não somente isso, a gente sabe que existem todas as intempéries causadas pela própria natureza. Mas hoje o HAARP está avançando além do que a natureza pode nos mostrar. E o HAARP reseta com a política de terra arrasada para que as nossas cidades se transformem em smart cities, que são as cidades globalistas governadas pela inteligência artificial. Passado também esta estratégia HAARP, nós temos esta nova configuração de uma aliança oriental. Uma aliança oriental agora que ela é fundamental para ajudar a derrubada do establishment. O establishment globalista, que seria o nosso mundo, que quer o nosso mundo despótico e distópico também. Um mundo anárquico, fragmentado, sectário e controlado por globalistas. Bom, essa nova configuração dessa aliança oriental, ela pode causar um pouco de arrepios aos ocidentais, porque aparentemente ela é uma aliança feita por países que sempre foram hostis ao Ocidente. Por exemplo, nesta nova aliança oriental nós temos Coreia do Norte, Sérvia, Irã com novo regime, nós temos Rússia, nós temos China, nós temos Arábia Saudita. Esta aliança oriental, que pode assustar, em verdade veio a ajudar. E está ajudando os militares positivos do Ocidente também. Como isso pode acontecer? Esta aliança oriental, ela tem pelo menos 10 milhões de soldados a seu dispor. Mas, além desses 10 milhões, tem 20 milhões de soldados na reserva. E além desses 10 milhões, 20 milhões de soldados na reserva, tem 30 milhões de soldados numa reserva emergencial. Toda essa aliança oriental desses países que foram citados, certo? Formando uma aliança oriental com 60 milhões de soldados, pronto para enfrentar os globalistas da OTAN. É bem verdade que há também militares positivos na OTAN, mas os globalistas da OTAN, que querem a todo custo criar e fomentar e nós aniquilar com um terceiro conflito mundial,
no estilo Armagedon, eles têm um exército de 3 milhões e 500 mil homens apenas, frente a esses 60 milhões da Aliança Oriental. E como se não bastasse, ainda para piorar, para a OTAN globalista, desses 3 milhões e 500 soldados da OTAN, eles só podem contar apenas com 3 milhões, porque 500 mil soldados pertencem à Turquia, que faz parte da OTAN, e a Turquia não vai enfrentar a sociedade humana. Quem está enfrentando a sociedade humana, tentando fazer um trabalho, um projeto de eugenia mundial, são os globalistas. A Turquia não vai fazer parte deste projeto de decapitação da nossa sociedade, tá? De diminuição da população, de despopulação, de democídio da humanidade. Bom, então, frente a isso, as pessoas precisam entender uma coisa: como que países como Coreia do Norte, como Irã, como Arábia Saudita poderiam ajudar o Ocidente? O mundo de hoje não é um mundo onde os mocinhos salvam os bandidos. Não é aquele filme, né, aquele filme de Bang Bang, a lá John Wayne. John Wayne, aquele filme que aparecia em Hollywood com esse ator. Os mocinhos usavam chapéus brancos, os bandidos usavam chapéus negros. E os chapéus brancos derrotavam os bandidos chapéus negros. O mundo de hoje, os chapéus negros, os bandidos vão enfrentar os bandidos também. Não é um filme de Bang Bang à la John Wayne. É mais para um filme estilo Quentin Tarantino. Nos filmes do produtor e cineasta Quentin Tarantino de Hollywood, são os bandidos que matam os bandidos. Não são os mocinhos que matam os bandidos. Bandidos matam bandidos. E os bandidos que capitularam para a Aliança da Terra, que está contra os globalistas, que querem nos deformar, eles não são mais chapéus negros, são chapéus cinzas. Chapéus cinzas contra os bandidos chapéus negros. Certo? E já foi falado também isso num outro vídeo. Quem são chapéus cinzas, chapéus negros, chapéus brancos. Então, o que está acontecendo é isso. Hoje, a situação não é mocinho mata bandido. É bandido vai matar bandido. E é assim que nós vamos nos salvar. Depois dessas batalhas, que serão provavelmente as batalhas do equinócio de 2024, o equinócio de primavera e outono ocorre em setembro de 2024. E todos os solstícios, todos os equinócios durante o ano são janelas em que os estrategistas utilizam essas janelas de solstícios e equinócios para atuarem, para dar funcionalidade às suas estratégias. Porque isto tem a ver com janelas de ascensão, janelas de oportunidade, de como se move a teia universal. E as pessoas que estão comandando toda esta batalha, todo este jogo, eles não fazem nada sem consultar os astros, o aspecto astronômico, o aspecto astrológico. Então as batalhas do equinócio provavelmente terão até aliens. São aliens presentes nas batalhas do equinócio de 2024. Porque esta é a última cartada. Porque já foi usado bombas atômicas, já foram utilizados HARP, agora só falta inventar o próximo passo, o próximo estratagema, que seria a falsa invasão alien. Por que falsa invasão alien?
Diga-se de passagem que esta Aliança Oriental não estará sozinha. Ela estará com a quarta frota dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está rachado. Os Estados Unidos não é apenas Biden. Os Estados Unidos é Biden globalista e Trump chapéu branco do grupo Q, e dos militares positivos. Esta quarta frota, ela é o Comando Sul dos Estados Unidos hoje. E ela foi criada aqui no Brasil durante o segundo grande conflito mundial, em 1944. Getúlio Vargas e Roosevelt, eles se juntaram para ir à Europa, aqui em Natal, em Parnamirim. Eles fizeram esta frota virar o Comando Sul do Atlântico, Comando Sul do Atlântico. E este Comando Sul do Atlântico, que é patrocinado, governado, e supervisionado por três grandes líderes, a generala Laura Richardson, o coronel Douglas MacGregor e por Donald Trump. Eles estarão junto com esta Aliança Oriental de 60 milhões de soldados contra os 3 milhões de soldados da OTAN globalista. O mundo de hoje é muito complicado, é um emaranhado. Há militares positivos e negativos em todos os países. Não são mais países que lutam, são facções em todos os países que estão lutando. Uma facção Aliança da Terra contra a facção, todas as facções dos globalistas. Os globalistas querem lançar esta falsa invasão alienígena porque só resta a eles usar a sua frota espacial do programa espacial secreto. Vai ser uma batalha de programa espacial secreto da Aliança da Terra com a frota espacial do programa espacial secreto dos globalistas. E o que acontece é que os globalistas não querem mostrar essa tecnologia ao mundo. Para que eles continuem a controlar o mundo, eles não podem mostrar que existe uma realidade acima da nossa que nos controla, com esta frota espacial do programa espacial secreto das facções globalistas. Eles não podem mostrar isso. Então, quando eles tiverem que utilizar essas frotas espaciais com a tecnologia muito avançada, eles estarão fingindo ser uma invasão alien. Em verdade, os aliens também estão envolvidos, mas isso é um assunto de MOS, operações multidimensionais do Sistema Solar, também já falado em vídeos anteriores. Mas o terreno agora que foi lançado e está sendo planeado para setembro de 2024 é um terreno onde as facções humanas globalistas, com a sua frota espacial, Aliança da Terra, antiglobalista, que vai salvar o mundo, e está salvando o mundo, está impedindo que o mundo seja a cada dia um Armagedon, um Armagedon permanente. Estas facções estão brigando para dominar ocultamente o nosso planeta. Então, por isso que a tecnologia que a gente vai ver vai ser o Blue Beam, que é o raio azul, que são aquelas telas enormes no céu que aparecem. Eles podem colocar qualquer tipo de imagem no céu, qualquer tipo de imagem, para anunciar ou fingir ser a invasão alienígena. E as naves da frota espacial, que são naves completamente não convencionais, que estarão aparecendo, também serão atribuladas aos alienígenas. Mas não, é uma guerra muito humana, uma batalha muito humana. Bom, o que nós podemos fazer? Depois que passar as batalhas do equinócio, nós iremos sobreviver, e iremos sobreviver muito bem, porque nós já vencemos o Armagedon, e este é um Armagedon artificial, não é um Armagedon
que vai simplesmente se sobrepor ao espírito humano. Nossos orientadores espirituais estão pedindo apenas que as pessoas foquem em duas coisas: numa alimentação de alta frequência. Alimentação de alta frequência é vegetais não transgênicos e água pura e alcalinizada, né? Numa proporção de que este alimento de água alcalinizada e de vegetais seja de 9:1. 90% da sua alimentação tem que ser vegetais não transgênicos e água pura e alcalinizada. Isto é uma dieta de alta frequência. O segundo ponto que eles estão pedindo, nossos orientadores espirituais, seria meditação. Mas não é uma meditação apenas uma simples reza, um simples momento, não. É meditação que vai trazer ou vai levar você a superar esta política de polarização do establishment. Porque a política de polarização do establishment, ela não é saudável. Ela quer apenas fragmentar a sociedade em diversos grupos. E nós, despertando, nós faremos com que os diversos grupos da nossa humanidade, grupos raciais, grupos religiosos, né, grupos heterossexuais, grupos homossexuais e todos os tipos de grupos que existem na nossa humanidade, eles sejam integrados. E a política de polarização que o establishment convoca é para que todos esses grupos entrem em conflito. Mas não, meditação para que você desperte e vá além de toda essa fragmentação da polarização viciada que o establishment está apresentando a todos nós, como se fosse a única alternativa. Então, os nossos orientadores espirituais pedem alimentação de alta frequência e meditação. Saudações do seu co-viajor.